Bem, hoje nós estamos celebrando festa de Santa Ana e São Joaquim. Nós não temos nos textos do Evangelho, dos Evangelhos, o nome dos pais de Nossa Senhora. Essa tradição vem de um texto apócrifo, como eu li ao início, e esse texto apócrifo dá algumas indicações que os nomes dos pais de Nossa Senhora são Santa Ana e São Joaquim. Também podemos pensar os nomes dos pais de São José, que seriam também os avós paternos de Nosso Senhor. O texto do Evangelho diz que foi São Jacó, que foi Jacó. E tradições dão que a mãe de São José foi Raquel, Jacó e Raquel. Mas nós estamos aqui especificamente nessa data celebrando Santa Ana e São Joaquim. E é dito no Evangelho que pelos frutos conhecereis a árvore. Olhando para o fruto que foi e que é Nossa Senhora, uma pessoa especial de santidade, é claro que os seus pais só podem ter sido pessoas muito santas. E como essa santidade de Nossa Senhora, para poder crescer e ter espaço, precisava de pais especiais. Então nós olhamos assim pelo fruto que foi a Nossa Senhora, como esses dois eram santos. Dentro dos textos apócrifos se fala que Santa Ana e São Joaquim não tinham filhos, fizeram promessas diversas para poder ter filho, até que ponto, já na velhice, tiveram Nossa Senhora e não tiveram outro filho. E a esperança, naquela época, é que as mulheres pudessem ser a mãe do Salvador. Existe um outro texto apócrifo. O que é um texto apócrifo? É um texto, às vezes um evangelho, não são só evangelhos. Às vezes nós temos textos ligados ao Antigo Testamento. Temos outros textos também ligados ao Novo Testamento. Mas, no começo da comunidade cristã, haviam vários evangelhos. E só apenas 4 foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, que a igreja tem nas Sagradas Escrituras. Mas haviam outros evangelhos populares. Alguns evangelhos apócrifos, eles são claramente distantes da fé cristã. Os evangelhos apócrifos gnósticos, que eram uma filosofia misturada com a religião, que tinha muitas coisas que não condizem com a nossa fé cristã. Como, por exemplo, eles acreditavam em 2 deuses. Achavam que havia um Deus do bem e um Deus do mal. E quem criou o mundo foi o Deus do mal. Quer dizer, são coisas que são muito atrapalhadas, distantes da nossa fé cristã, judaica cristã. Mas existiam outros textos apócrifos que não tinham essa mentalidade gnóstica e que tinham muitos elementos interessantes. Por exemplo, um texto que eu cito muito é o texto apócrifo Evangelho Secreto de Nossa Senhora, que a narração diz que foi Nossa Senhora conversando com São João, após São João levá-la para a sua casa. E são as narrativas de Nossa Senhora sobre como foi a sua vida com Nosso Senhor. Particularmente, eu acho belíssimo esse texto do Evangelho Secreto de Maria. Lá naquele texto, fala sobre Santa Ana e São Joaquim. E diz o seguinte, que quando Santa Ana e São Joaquim tiveram Nossa Senhora, eles foram percebendo que aquela menina, aquela criança, tinha uma graça especial de Deus, totalmente diferente das outras crianças da sua aldeia, da sua cidade de Nazaré. A tal ponto que eles se perguntavam quem que poderia um dia desposar Nossa Senhora, já que eles percebiam que ela tinha uma graça toda especial. Aí o texto diz que eles olhavam para os meninos da aldeia e diziam, só tem um jovem aqui que tem uma graça que se aproxima da graça da nossa filha, mas mesmo assim ainda é uma graça muito distante, e esse jovem era São José. Mas no texto lá apócrifo dá diversas situações
sobre o relacionamento de Santana e São Joaquim com Nossa Senhora, particularmente no dia da Anunciação, que Nossa Senhora se recolhe aos seus aposentos, ao seu quarto de dormir. O anjo Gabriel se apresenta para ela, dizendo que vai ser a mãe do Salvador, e que ela diz sim, e que ela vai se encontrar então depois grávida pelo Espírito Santo. Antes de dizer para São José esta situação que ela se encontrava grávida, ela disse para os seus pais, disse para São Joaquim e Santana. E quando ela disse para os seus pais, com toda assim a provação que ela estava passando, se os seus pais iriam acreditar ou não, é dito no texto que Santana e São Joaquim acreditaram na sua filha porque sabiam que ela era incapaz de mentir. Que Nossa Senhora era incapaz de mentir. Queria olhar aqui para duas situações ligadas a Santana e São Joaquim como pais e avós de Nossa Senhora. Primeira, que eles eram pessoas de fé e que educaram a sua filha na fé. E que tiveram a graça de ter o neto mais especial do mundo, como diz minha mãe, o próprio Filho de Deus. Como é belo, então, essa missão educadora dos avós de passar a fé para as gerações. Outra coisa também que nós podemos nos perguntar aqui é: será que nós somos incapazes de mentir? Ou nos deixamos levar demais pela mentira? Porque Nossa Senhora, segundo seus pais, era incapaz de mentir. Mas também será que nós, como pais e como avós, nós educamos nossos filhos na verdade, para que sejam verdadeiros, para que não sejam dados à mentira? Ou já vê dentro da própria casa um tanto faz como tanto fez, uma desvalorização da verdade? Então é belo estas coisas que o texto apócrifo apresenta sobre Santana e São Joaquim. Mas diz o texto hoje do Evangelho o seguinte: em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Que belo isso! Quantas gerações desejaram conhecer o Salvador? E Santana e São Joaquim tiveram a felicidade também de conviver com o Filho de Deus e de viva voz escutar o Messias dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Oxalá, quem dera, que esta fosse também a graça dentro das nossas famílias, que dentro do nosso próprio lar nós escutássemos a palavra de Deus, nos alegrássemos com esta palavra e a colocássemos em prática. Nesse dia que nós celebramos o Dia dos Avós, nós desejamos a todos os vovós, a todos os vovôs, muitas bênçãos, muitas saúdes, muitas graças, muitas alegrias, que vocês, os senhores e senhoras, possam colher os frutos de tanto suor derramado pelos filhos e netos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.